meninas, tudo beleza? Estou aqui no primeiro vídeo desse canal maravilhoso para contar para vocês o meu segredo. As 5 dicas, melhores dicas, dicas infalíveis de como ser uma mãe extremamente equilibrada. O quê? Uma mãe equilibrada? Não. Lógico que não. Lógico que não. Eu não sou equilibrada? Não. Como não? Eu não sou equilibrada? Lógico que eu sou equilibrada! Não é nada. Você já fez sua tarefa, Enzo? Já. Heitor, você já pegou toda a roupa? Mas eu tô trabalhando, gente, você não as coisas que tem que fazer? Já. Eu falei o dia inteirinho pra vocês que vocês têm que fazer as coisas, eu não acredito nisso. Meninas, fala sério, né? Qual mãe no mundo é equilibrada? Eu bem que gostaria, né? O meu sonho da vida era ser uma mãe equilibrada. Tanto é que eu achava minha mãe a louca. E aí, a primeira vez que eu me vi sendo a louca, assim como a minha mãe era, eu quase morri do coração. Me julguei absurdamente, porque quando nasce uma mãe, nasce uma devedora, não é verdade? Nasce a culpada. A gente tem culpa de tudo, a gente se sente culpada, os filhos culpam, o marido culpa, todo mundo culpa, e você fica perdido no meio desse rolo todo. Mas essa série vai começar assim, com gracinhas, pra gente já descontrair o canal. E neste vídeo eu vou conversar com vocês sobre um livro que eu li e que eu li durante os primeiros 2 anos do Enzo, então eu sempre lia aquele livro, inclusive quando o Heitor nasceu, eu reli e deixei no banheiro, né? O banheiro, às vezes, é um momento nosso, né? Um momento de paz e de tranquilidade, então eu deixei esse livro no meu banheiro para sempre quando eu chegasse no banheiro para fazer alguma coisa, trocar a criança, ou eu ir no banheiro, né? Fazer um número 2 com 3 crianças em volta, né? A nossa vida é assim, nem número 2 a gente consegue fazer sozinho. Então, estando lá, o livro sempre perto, próximo, eu ia conseguir ler e lembrar das coisas mais importantes para mim. Então, assim, eu tenho um catatauzinho aqui de livro para mostrar para vocês, mas hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, ó. As crianças aprendem com o que vivenciam. Esse livro, cara, é sem dúvida o livro mais importante que eu já li na minha vida. O poder do exemplo dos pais na educação dos filhos. Bom, galera, eu vou mostrar aqui para vocês os títulos dos capítulos, porque cada título que eu lia tinha uma importância muito, muito grande para mim, e eu sempre pensava na minha vida. Teve uma época que eu tirei xerox e deixei na minha geladeira, que também cozinha, né, meninas? É um lugar que a gente não sai por nada nesse mundo, para que a gente lesse, não só eu, assim como meu marido ou todo mundo que fosse em casa, porque eu sempre acredito no exemplo, né? Se a gente coloca lá na geladeira e a pessoa vê, na minha geladeira, pode ser que ela esteja lá na casa dela dando 5 minutos lá e ela lembre de tudo isso. Então, vamos lá. 1. Se as crianças vivem ouvindo críticas, aprendem a condenar. Essa é braba, né? Porque a gente conseguir não criticar ninguém, nada, é uma evolução tremenda. Mas é verdade. Os meus filhos, eu não costumo falar de nada, nem ninguém, de pessoa nenhuma, nada. Às vezes eu penso, comento com meu marido de forma bem light alguma coisa que eu não concordei, mas eles não sabem condenar as outras pessoas. Eu explico o que é certo, o que é errado, de acordo com o que a gente acredita aqui, mas eu também explico que existe a falta de consciência. Às vezes a criança ou a pessoa não sabia, né? Então eu sempre explico todos os lados, porque aqui em casa não tem crítica, a gente não critica deliberadamente pessoas, a gente não fala mal de pessoas. Eles nem devem saber o que é isso, ter inimigos, ter pessoas. Existem pessoas que eu não converso, que eu não gosto de estar perto, que eu não gosto da presença.
por causa da energia, né? Vou falar com vocês sobre isso num outro vídeo, mas eu não transporto isso para o meu filho, né? Ele nunca vai saber que eu não gosto de estar perto daquela pessoa, porque eu não quero influenciar negativamente com a minha energia, né? O campo energético do meu filho, né? Porque às vezes a pessoa, o que a pessoa foi comigo, não vai ser com o meu filho, então eu não quero estragar a vida do meu filho com as minhas energias. É uma premissa que eu tenho na minha vida, né? 2. Se a criança convive com hostilidade, ela vai aprender a brigar. Então, os meus filhos e eu somos bem briguentinhos, né? A gente fala bravo, isso que vocês acabaram de ver no showzinho, não é um showzinho, tem muito disso aqui em casa, a gente grita, a gente briga, faz bagunça, sai tudo do ar, mas eu me condenava muito quando tinha briga aqui em casa. Mas eu vi que essa hostilidade, né, ó, se as crianças convivem com a hostilidade, elas aprendem a brigar. Essa hostilidade não tem. Tem briguinhas, mas não tem hostilidade, né? Tem briguinhas que acabam e aí a gente já começa a se amar de novo. Tem briguinha entre os irmãos que também são pontuais e a gente já começa no amor de novo. Então, assim, essa hostilidade que é negativa. A briguinha do dia a dia, eu acho que é até impossível não acontecer, né? Eu me julguei muito durante esses 9 anos do Enzo pelas briguinhas. Só que hoje eu me perdoo e sei que as briguinhas acontecem mesmo e bola pra frente, vamos que vamos, e o que não pode ter é hostilidade. 3. Se as crianças vivem com medo, aprendem a ser medrosas. Eu trabalho muito medo aqui em casa, né? Quando o Heitor era pequeno, o Enzo era pequeno, começou aquela fase do medo de escuro e tal. Eu sempre deixava a luz acesa, mas explicando que se ele fechasse o olho, ó, fecha o olho. Quando ele fecha o olho, também apaga a luz, né? Então, sempre deixando claro que o medo estava dentro da mente dele, né? Não que o medo era... Sim, tinha um bicho, né? O medo estava na mente, o medo não tinha um urso dentro do quarto dele. Às vezes ele assistiu a algum filme que o urso entrava no quarto da criança ou de uma pessoa e aí ele fica com medo disso. E aí eu ensinei, principalmente o Enzo, porque o Heitor ele veio na sequência. O Heitor é o mais novo, então o Heitor ele veio na sequência, parece que ele não passa as fases não são tão importantes assim nele como eram no Enzo. Então, o Heitor fala que tem medo e pede para alguém subir a escada com ele, por exemplo, sempre tem alguém que vai junto, tal, e aí a gente vai trabalhando o medo dele. Ele usa assim, ele fala assim, é engraçado, ele fala assim: "Ai, mamãe, você é tão linda, maravilhosa, queria tanto que você fosse comigo no banheiro". E aí eu falo: "Você tá com medo do quê, filho?" E aí ele: "Ai, eu tô com medo porque tá escuro", né? Porque esse não é um padrão dele. Se ele tá pedindo para que eu vá com ele até o banheiro, alguma coisa tem. E aí eu sempre pesquiso. Então a gente sempre levou o medo aqui com muito respeito, né? Sempre tentando entender se a fase deles, o medo tem relação com a fase ou se o medo é mais patológico mesmo, é um medo perigoso, que a gente tem que tomar alguma outra atitude que não a básica, né, que a gente tomou até hoje. E sempre prestando atenção, né, gente? Porque se você não fica com seu filho, você não conhece a forma como ele se comunica, não tô falando de ficar o dia inteiro com as crianças 24 horas por dia, você tem que conhecer as características principais da criança. Se você não conhece, você não consegue detectar. Mas a partir do momento que você conhece o padrão da criança, você vê quando a criança sai um pouco, né, do padrão dela, e aí se a gente está atento, a gente consegue ajudar mais rapidamente. 4. Se as crianças convivem com a pena, elas aprendem a ter pena de si mesmas. Eu sou muito chata com relação a ter pena. Eu nunca levo pena em consideração, eu acho que todos somos responsáveis pela realidade que a gente cocria, né? Quem me vê no outro canal, lá naquele canal de trading e tal, sabe que eu acredito em física quântica, em cocriação consciente, então eu acho que toda a minha realidade eu crio. Então, às vezes eu me comporto como vítima,
é um padrão mental, que a gente acaba entrando nesse padrão de vítima, só que logo em seguida eu tenho consciência que eu fiz, né? Eu projetei aquela realidade, eu me coloquei naquela situação e naquele momento eu tô me sentindo vítima, mas eu sei, né, conscientemente que eu não sou vítima da situação. Então, normalmente, quando o Enzo vem e me fala assim, ah, mas ele fez tal coisa pra mim. Calma lá, né? Não existe assim, ele fez pra mim. Como é que era o cenário? Qual que era a situação? E normalmente eles vêm, né? E passa para mim o cenário, a situação, e aí eles mesmos começam a ponderar e entender que eles também foram responsáveis dos acontecimentos, né? Não tem só um responsável, e sim todos. Se as crianças vivem sendo ridicularizadas, aprendem a ser tímidas. Esse negócio de ridicularizar, que hoje é o bullying, né? Eu tive muito disso na minha casa quando eu era pequena, na minha família no geral, né? São apegados a brincadeiras desagradáveis. Eu odeio brincadeira hoje. Eu sou traumatizada. Eu detesto brincadeirinha. Detesto, 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 num nível assim que vocês não têm noção. E eu não gosto de forma nenhuma. Então, sempre que eu vejo as crianças, então, de mim não vai ter esse tipo de brincadeira. Do pai também não vai ter esse tipo de brincadeira, porque na minha casa não tem isso. Mas o Enzo aprendeu fora e trouxe aqui para dentro da minha casa, fazendo com o irmão dele, o menor, né? Então, ele foi prontamente excluído. Aqui, não. Aqui é respeito. E você quer brincar? É brincar, não ridicularizar, sem bullying, sem falar, ah, você é menininha, né? Essas coisinhas eu não admito de forma nenhuma aqui na minha casa. Eu sou bem severinha com certas coisas. 6. Se as crianças convivem com a inveja, aprendem a invejar. Eu acho que os meus filhos não sabem nem o que é isso, porque eu sempre dou muito valor pro que a gente tem, pro que eu tenho, pro que eu sou, pro que eu conquisto, né? Eu dou muito valor pro meu marido, para as coisas que ele tem. Quem me segue no Insta sabe o tanto que eu valorizo a família, né? Porque o meu dia a dia tá lá e se você quiser seguir, corre lá, Diário da Águia. Os meus 2 canais vão ficar no mesmo Insta. E assim, eu não sei, eu acho que eles não sabem o que é ter inveja. Porque a inveja, normalmente, ela tá relacionada com alguma coisa que a gente sente que falta na gente. Então, como eu sempre friso que eles são completos, que eles são perfeitos do jeitinho que eles são, acaba que não influencia negativamente eles com relação ao sentimento de inveja. Eu comparo sim os dois. Hoje mesmo, o Heitor estava fazendo a tarefa e ele fez uma rabisqueira, nossa, um negócio tão mal feito. Daí eu falei, nossa, filho, olha, você tem que ver o seu irmão desenhando, porque o seu irmão ele desenha com tanto cuidado, com tanto carinho, que, cara, que diferença. Aí para não ficar uma comparação, eu finalizei, né? Eu falei, ainda bem que vocês são diferentes, né? Que cada um tem um lado bom. Você eu não preciso pedir para fazer tarefa, você faz tudo sozinho, rapidinho, né, Heitor? Você se vira com a matemática, com o português, e o Enzo a gente tem que ficar em cima para ele fazer. Mas você podia aprender com o Enzo a ter esse capricho, a deixar mais caprichado o caderno. E aí acaba que ele sabe que ele tem lado bom e ele sabe que que existem formas de melhorar o lado bom que ele já tem. Então, eu acho super, super legal fazer assim. Se as crianças vivem com vergonha, aprendem a sentir culpa. Essa vergonha tem muito a ver com a inveja, né? Tem muito a ver com o ser ridicularizado, né? Então, como na minha casa a gente não tem muito esse negócio de inveja, né? Cada um é muito completo e incrível do jeito que é. Não que seja fácil a gente não diminuir o outro e querer que o outro seja do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Não é fácil, né? Tem muita coisa que eu gostaria que o Enzo fizesse e não faz, e eu fico louca. Mas, se a gente sempre estiver atento às coisas que a gente fala, né? A gente consegue não ridicularizar, não comparar, não comparar de uma forma negativa, né? O seu irmão é melhor que você nisso, tarará, então isso não pode fazer. Comparar, mostrando o lado positivo de cada um é legal,
né? E aí acaba que não fica com vergonha, porque ele sabe que nesse quesito ele pode não estar sendo legal, mas no outro, oxe, tá ótimo, né? E ele pode até ajudar o irmão a melhorar, né? Então, como a gente convive muito assim, eu sou muito diferente do meu marido, e eu deixo muito claro isso para os meus filhos. Eu sou a Larissa e eu ajo assim, assim, assim. O papai de vocês é o papai de vocês e ele age assim, assim, assim. Então, vocês têm exemplos dos dois jeitos e vocês, como é que vocês vão agir? A gente aceita muito como eles são, mas também a gente incentiva a que eles sejam eles mesmos. Então, muitas vezes eles são eles mesmos e eles não sentem culpa. É uma coisa que eu tive muito durante a minha vida, porque durante muito tempo a nossa criação, né? Eu tenho 37 anos, então a minha criação era totalmente diferente da criação de hoje. Então a gente era muito, né? Tinha muito dedo na cara. E muitas vezes vocês aí, meninas, que estão aí comigo, a gente tem vergonha de muita coisa que é nosso. É o nosso jeito de ser. E muitas vezes, por quê? Porque a gente foi ridicularizado por alguma coisa que era nosso. E isso é muito triste, né? Pensa. E assim, antes de engravidar do Enzo, eu comecei a ler, né, tudo isso, mas nunca é tarde, né? Porque quando eu engravidei, eu achava que eu tinha que evoluir muito para conseguir criar um filho. Eu não achava que eu estava preparada, não, como pessoa, para conseguir criar um filho. Então eu li bastante e esse livrinho ajudou muito a eu conseguir, mesmo com vergonha de ser quem eu era, né? Afinal de contas, se eu pensei que eu não era uma pessoa preparada para criar um filho, eu já estava com vergonha de mim mesma, não estava? Eu não gostava de quem eu era, eu estava me julgando. Então eu tive que aprender, inclusive, isso, a parar de sentir culpa, a parar de ter vergonha de mim mesma. Estou aprendendo isso até hoje, porque até hoje eu tenho uma dificuldade com isso. Eu me julgo demais, eu sou rígida demais comigo, né? Por causa de certas coisas que eu julgo em mim mesma. Porém, eu aprendi a diminuir drasticamente o julgamento com os meus filhos. Para mim, é mais fácil julgar a mim do que a eles. Então, assim, com essa necessidade que eu sempre tive de ser uma mãe equilibrada, maravilhosa, perfeita, incrível, que hoje eu sei que não existe, eu aprendi bastante a julgar menos eles e também comecei a me dar de presente esse tipo de comportamento. Bom, galera, eu falei só até a 7, que é a parte da vergonha, da inveja, né, da ridicularização, da pena, que são aqueles sentimentos negativos que a gente tem e as crianças aprendem com a gente a ter. No próximo vídeo, né, eu vou falar sobre as partes positivas, né, que é a tolerância, o elogio, a aceitação, e aí eu converso com vocês sobre essa parte, senão esse vídeo vai ficar enorme, e se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários, a gente pode falar sobre técnicas, né, de cada um desses 7 itens que eu coloquei, a gente pode fazer um vídeo separado para conversar sobre como incentivar, como não criticar, né, a nós mesmas e aos nossos filhos e aos nossos maridos, né? A gente pode discutir cada um desses 7 itens, a gente pode discutir com carinho, né, em um vídeo para cada item. Beleza? E essas outras, deixa eu ver, acho que não são 10. Essas outras 10 que são as 10 positivas, né? Quais são as atitudes positivas que nós temos que ter na nossa casa para ensinar os nossos filhos, né? Para que eles saiam da nossa casa já preparado para a vida de uma forma mais tranquila, mais em paz, né? Mais positiva. Bom, é isso, meu primeiro vídeo ficou longo, enorme, mas eu prometo que nos próximos vídeos eu vou começar a ser menos prolixa, eu vou diminuir, eu não sei se eu vou conseguir, porque eu falo demais, mas eu vou tentar falar menos e passar muito mais informações para vocês de maternidade, de independência financeira e de mulher, né? Porque a gente tem que honrar essa feminilidade maravilhosa que Deus deu pra gente, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, se inscreva no canal, dá um like pra mim, compartilha com a mulherada e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.